coração para aquilo que Deus tem para fazer em nosso meio. Deus está fazendo maravilhas em nosso meio. Nós recebemos um testemunho aqui da nossa irmã Catarina, que ela foi diagnosticada com uma doença autoimune, e nós oramos por ela, e ela fez os exames, uma Aparecida, e aquela doença que eles achavam que era algo que não tinha cura, não era aquilo, era uma simples alergia. Glória a Deus, e ainda tem mais milagre. Aí ela pomada caríssima, e eles não tinham condições para comprar, e Deus foi movendo um, foi movendo o outro, e foi chegando um tubo de pomada, foi chegando um tubo de pomada, por fim chegou mais 10, né, irmão? 10 tubos de pomada, ela está fazendo tratamento, e ela vai ficar curada para a glória de Deus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor agora, Catarina? Glória a Deus. Depois a gente tem até as fotos, porque não dá para mostrar aqui, do milagre que Deus está fazendo. É só o começo, viu, Catarina? Vai continuar fazendo na sua vida. Meus irmãos, nós estamos nas nossas celebrações dos 20 anos dessa igreja, e hoje de manhã nós já tivemos aqui um período de adoração ao Senhor muito especial, e nós continuamos aqui nessa noite. E nós vamos entrar no próximo mês de outubro na jornada da leitura bíblica. Eu tenho até aqui o prospecto do Novo Testamento. Nós estamos incentivando a todos os irmãos, mesmo que você não tenha começado, porque dia 30 agora acaba a terceira jornada. Nós vamos fazer a premiação no próximo domingo, no culto da ceia, tá certo? Se você ainda não entrou, nós vamos entrar agora no dia 30/9, né? No Novo Testamento, irmãos, quarta-feira. E nós queremos incentivar todos os irmãos a lerem o Novo Testamento. Mesmo que você não tenha lido a primeira parte, entre agora. E para incentivar você, quem terminar Mateus, a gente vai fazer um sorteio aqui do prêmio inicial. Isso aqui é só para incentivar você, porque o prêmio maior você já ganha, que é conhecer a Deus através da sua palavra. Então lá atrás nós temos esses prospectos aqui que vai te ajudar. Se você ler 4 capítulos por dia, vai chegar no dia 3 de dezembro e você já vai ter concluído o Novo Testamento, irmãos. Vale a pena dedicar este tempo de leitura da palavra de Deus, e nós vamos finalizar esse ano com o Novo Testamento zerado, para a glória de Deus, tá bom? Então esse é um desafio que nós estamos fazendo aí. Se você tiver dúvida, procure o irmão Rogério, que está ali, né? Ele vai passar para você em sua casa. Nós vamos divulgar aí nas redes sociais, para que você não fique desprovido e você entre nessa jornada também. Se alguém aí online que nos assiste concluir, fala para a gente, nós vamos mandar o presente lá, porque tem gente que nos assiste lá em Santa Catarina, a mãe da Elô, né? Tem gente que nos assiste lá no interior, tem muita gente nos assistindo, e nós vamos fazer essa premiação remota também. Manda aí pela log, portador aí, e vai chegar para a glória de Deus. E nessa noite nós temos o privilégio de termos aqui conosco o pastor Léo. É uma alegria, ele é o nosso pastor ali na igreja de Vila Nive, veio com a sua família toda, e eu já queria passar a palavra para ele. Queria pedir para a irmã Evelyn vir fazer essa oração pelo seu esposo. É uma grande alegria, nós temos aqui eles conosco. Eles têm muitas atribuições lá na nossa sede, mas eles aceitaram o nosso convite, e nós nos alegramos por poder tê-los aqui conosco nessa noite, e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra aos nossos corações. Graça e paz, amém? Vamos orar? Se coloca de pé então. Glória a Deus. Você vai receber do Senhor, e que seja refrigério para a sua vida, para a tua alma, amém? Deus, em nome de Jesus, nós colocamos, Senhor, a vida, Senhor, do Léo. Que a tua palavra, Senhor, seja viva, eficaz, assim como a própria diz, que ela divide entre medulas e ossos, atravessa, Senhor, e nos muda, e nos molda, e nos dá, Senhor, segurança, e nos dá paz, nos dá liberdade.
Senhor, que a Tua palavra, Senhor, venha de encontro aos nossos corações nessa noite e que possamos receber do Senhor não somente a Tua palavra, mas todas as promessas que nela tem contido, Senhor, para as nossas vidas. Te damos graças por este tempo, Senhor, por esta vida, por este, Senhor, pastoreio. Em nome de Jesus eu te peço, fala conosco nesta noite. Amém. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pode se assentar. Agora você sabe o motivo dos meus filhos serem tão lindos, né? Toda vez que eu vim aqui, eu estava sozinho. Logo que nós chegamos em Vila Nive, veio a gestação, tivemos algumas mudanças. E as crianças. Você sabe que eu tenho uma teoria, porque às vezes as pessoas falam assim para mim, o senhor tem gêmeos, mas eles não se parecem, né? A ciência diz que é por causa de ser duas placentas, né? Então daí não são idênticos, né? E nesse caso poderia vir duas meninas ou dois meninos, igual no meu caso, ou um menino e uma menina. Eu tenho uma teoria particular, irmãos, de serem dois diferentes. É que é tanta beleza do pai e da mãe junto que vem dois lindos, entendeu? A minha teoria é essa. Eu acredito nisso. Você não acredita nisso, Vânia? Eu acredito nisso. Mas olha lá, quando eu cheguei aqui, entrei logo que me ajustei, né? Me colocaram ali e tal. Eu frase assim, oh Deus maravilhoso. Eu olhei do lado que eu já sabia quem que estava aqui assim, no culto, né? Você sabe quem que está no culto aí? Que usa essa frase? Não sabe? A Noêmia, né? A Noêmia está aí, né? Eu olhei e falei, a Noêmia está aí. Eu olhei, procurei, encontrei ali, né, vocês. Olha para a pessoa que está do seu lado. Faz esse favor, olha aí. Você conhece ela? Conhece? Se você conhece, nós que convivemos um relacionamento, e você que está nos assistindo, olhou aí para o esposo, para a esposa, deu uma olhada aí no filho, você conhece a pessoa que você convive. Na igreja, na comunidade, nós passamos a conhecer tão bem as pessoas, que nós conhecemos as suas falhas, os seus defeitos. Se eu for perguntar alguma qualidade ou defeito da pessoa, você vai saber falar. Até mesmo vai poder contar em detalhes alguma situação que a pessoa se colocou e que se deu mal por ter feito alguma escolha errada. E não estou falando de pecado, tá, gente? Tá bom? Você que está nos assistindo. Não estou falando de pecado, estou falando de escolhas que nós às vezes fazemos e que não dá certo. Tá bom? A nossa vida é assim, nós conhecemos as pessoas, nós convivemos com as pessoas e nós percebemos que elas têm os seus defeitos, né? Têm as suas falhas, né? Outros têm as suas qualidades, né? Se eu fosse cantor, eu queria ter o André do meu lado, ia falar assim, eu vou tirar uma música e eu começava a cantar, ele já ia saber qual o tom que eu ia cantar e ia continuar. Sem eu ter que avisar uma semana antes para a pessoa buscar lá nela, porque é o André, né? Então veja só, todos nós temos qualidades e defeitos. E na nossa vida, nós passamos por inúmeros momentos. E é por isso que eu quero ler com você os Salmos de número 30. Você pode me acompanhar? Salmos de número 30. Está chegando o calor e eu estou feliz, porque no calor eu tuço menos, né? E eu não uso a bombinha contra a asma, né? Fez um pouquinho de frio semana passada, a gente já fica meio que dando umas tossidinhas, tá? Então pode ficar tranquilo. Outro dia eu tossi no mercado, ali no supermercado Som, o senhor que estava pegando o pão ali próximo, saiu correndo, mas literalmente correndo. Só me deu espaço para escolher o que eu queria. Você encontrou aí? Salmos de número 30, diz assim: eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma.
preservaste-me a vida para que não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltastes o rosto e fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue, quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Converteste o meu pranto em folguedo, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças darei para sempre. Graças darei para sempre. Preste atenção, este salmo é um salmo de gratidão, é um salmo que Davi está expressando e agradecendo, dizendo ao Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me livraste. E provavelmente aqui, ele está dizendo que o Senhor livrou Davi de uma grande enfermidade, de uma enfermidade grave. O salmo, evidentemente, ele é a apresentação pessoal de uma experiência de Davi. É uma expressão da experiência, do aprendizado que o grande rei Davi teve com o Senhor. Sua experiência durante a enfermidade. A primeira parte, dos salmos de todo o livro, do capítulo 1 ao 43, ele vem expressar um Deus que é criador. E um povo que abandona o seu Deus e entra no pecado, mas que reconhece as suas falhas, e ao voltar-se a Deus, encontra a misericórdia, a compaixão, o amor, o perdão e todos os cuidados do Senhor para a sua vida. Então, este salmo de Davi está expressando essa verdade na vida dele. E nós vamos então pensar um pouquinho e detalhar, algumas experiências que Davi teve. Então eu pedi para você olhar do lado e perguntei se você conhecia a pessoa, que está com você. Agora eu quero perguntar para você o seguinte, é uma pergunta para você, tá bom? Não pense na outra pessoa que não está aqui, Tem crente que é pá, ele pega aquilo que recebe e joga no carrinho do outro. Então é para você, como foi para mim quando eu estava pensando nesse salmo. Onde você está? Você está no momento que você conheceu o Criador? Você está no momento que você se afasta dele? Ou você está vivendo um momento que reconhece a sua grandeza, o seu poderio e a sua majestade? Então, no decorrer da nossa vida cristã, do nosso desenvolvimento, nós passamos por muitas fases, mas eu quero saber aonde que nós iremos terminar. E para isso, nós temos que entender aonde nós estamos hoje, aonde nós estamos agora, qual o verdadeiro momento que eu e você estamos vivendo, porque tudo na vida tem seu tempo. A terra e a colheita, os ingredientes e o pão quentinho na mesa, do primeiro ensino, na pré-escola, ao ensino médio, muitas coisas podem mudar. Você primeiro prepara o filho, leva na escola, e depois você tem que liberar ele para vir para casa, com os amiguinhos. E aí vai desenvolvendo, e você vai tendo então a desenvoltura, a confiança, e as pessoas vão
aperfeiçoando, vão criando momentos diferentes na sua vida. Com todos é assim, levamos as crianças e deixamos os adolescentes irem sozinhos, um processo de desenvolvimento e aprendizagem. Quando eu olho os salmos, e esse salmo em especial, Davi, ele está falando de momentos da vida dele. Primeiro, ele começa exaltando o Senhor. Eu te exaltarei ao Senhor, porque tu me livraste. Então, se ele está falando do livramento, é porque alguma coisa ruim havia acontecido na vida dele. Tá bom? Alguma coisa ruim havia, de fato, incomodado o grande rei Davi. Já aconteceu coisa ruim na sua vida? Já aconteceu uma notícia ruim, né, uma circunstância no trabalho que te chateou, aí você fica até mais ou menos sem jeito de chegar no trabalho e fica pensando, como que eu vou lidar com essa situação? Aquele personagem, aquela pessoa vai estar lá, eu não tenho tanta paciência, eu não sei como que eu vou me envolver, eu não sei que palavras eu vou colocar. Então, em primeiro lugar, o que nos tira da presença de Deus? O que pode nos tirar da presença de Deus? Muitas pessoas, né, deixam por causa de situações difíceis. Muitas pessoas deixam de ir no culto porque alguém não cumprimenta, porque não gosta, né, do ministro de louvor, porque não gosta do professor da escola bíblica, porque mudou de bairro, né, e agora está morando distante. Eu fico admirado como as pessoas, elas encontram situações que as fazem não deixar de vir ao templo, mas deixar de adorar a Deus. É mais ou menos assim. E aqui, Davi, ele apresenta uma questão. O que tirou Davi da presença de Deus? E ele vem relatar o seguinte, que no momento da prosperidade, diz o versículo 6, quanto a mim, dizia eu, na minha prosperidade, jamais serei abalado. Talvez o que mais tire a pessoa da presença de Deus é o conforto. Talvez o que mais tire a pessoa de ser fiel ao Senhor é a prosperidade. Recordo de uma experiência que tive da pessoa chegar e falar o seguinte, olha pastor, agora eu estou ganhando muito dinheiro, e eu acho que é muito eu dar todo esse dízimo para a igreja. Quer dizer, ele ganhava um salário mínimo, aí o salário dele era 120 lá de dízimo, era beleza, mas agora que tem que estar R$1.000 de dízimo, é muita coisa para a igreja. Quer dizer, a prosperidade e o cuidado do Senhor, o desenvolvimento, o conforto, gerou uma infidelidade, né? A pessoa compra casa na praia, é um sonho realizado, ela deixa de participar do culto, porque agora os finais de semana tem que ser na praia, né? E aos poucos ela deixa de estar na casa do Senhor. Meu irmão, eu não sei como que as circunstâncias, os salmos, esse salmo em específico, ele não apresenta muito qual tipo de enfermidade, ou se era enfermidade, ou se era de fato a enfermidade, ou outra pessoa que estava incomodando o rei Davi, mas fato é, que ele diz no versículo 6, que o conforto e a prosperidade fazia com que ele pensasse, que nunca iria abandonar o seu Deus. Em que tempo que você está vivendo? Não, eu estou de boa. Pastor, eu posso até chegar mais perto do pecado que nada vai me abalar. Eu me garanto, pastor Bruno. Conversei com uma jovem na cidade de Maringá, eu era líder de adolescentes, de jovens da época. E eu falei, olha, você tem que vigiar. Esse rapaz aí, você está namorando. Ela falou o seguinte, eu conheço até onde eu posso ir. Meus irmãos, ela teve que casar com o rapaz às pressas, né? Como diria o pastor Elisiário, em vez de ela almoçar, ela foi na sobremesa direto. Aí depois, o rapaz trancava ela em casa, e ela era proibida de ir até no mercado. A Evelyn conheceu a família. Ela era proibida, literalmente proibida de ir na igreja.
Ele saía para o trabalho com seu ômega, não sei quanto, ponto zero lá, 4, sei lá o quê, e deixava ela fechada, ele levava a chave. A mãe dela dava as coisas para ela dentro da janela, sabe por causa de quê? Porque ela dizia conhecer os seus limites. Você dá para entender? Por quê? Porque a situação está confortável. Porque agora eu tenho mais de 18 anos, eu posso chegar a hora que eu quiser. Queridos, veja bem, eu quero dizer para você que a situação de conforto muitas vezes se torna perigosa, porque nós deixamos de ligar o sinal vermelho. Eu li uma reportagem que dizia, né, logo que uma das vezes que eu fui renovar a carta de motorista, eu li ou assisti um estudo que diz que o maior percentual de acidentes com morte é depois dos 40 anos. Por quê? Porque a pessoa já dirige há mais de 20 e ela se sente autossuficiente para dominar qualquer situação, né? No trânsito. Não, eu já tenho toda a experiência necessária no trânsito, na cidade, lá na estrada, então eu fico mais o quê? Confortável. Talvez nesse tempo Davi já tenha vencido algumas guerras. E ele diz, no momento do conforto, da prosperidade, da paz, ele diz o seguinte: jamais serei abalado. Queridos, então, em primeiro lugar, o que pode nos tirar da presença de Deus? Nós temos que estar alertas e vigiantes em todo o tempo. Em segundo lugar, verdadeiras e permanentes vitórias acontecem no conhecer quem Deus é e onde eu estou. Então veja só, quando Davi ele expressa essa questão, depois ele começa: tu, Senhor, por teu favor fizeste permanecer forte a minha montanha, por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei, que proveito obterás no meu sangue quando baixar a cova? Ele faz até ele procura até uma justificativa que para Deus me parece pequena e infantil aos nossos olhos. Ele diz o seguinte: que proveito o pó não vai poder adorar ao Senhor quando os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O Senhor, Ele não precisa que eu levante as minhas mãos para Ele ser grande. Ele é o que é, Ele é o Deus Todo-Poderoso. No entanto, eu tenho que reconhecer que eu fui criado, gerado, e eu estou no propósito de Deus, de ser servo, de servir e de reconhecer enquanto na vida que Ele é Senhor, Criador, sustentador e Salvador. Então eu tenho que entender, primeira coisa, eu tenho que observar o que pode me afastar do Senhor. Em segundo lugar, eu tenho que entender e permanecer, que para permanecer em vitória, para ter as minhas conquistas, para ter o discernimento que vem do céu, eu tenho que entender quem Ele é e quem eu sou. Aí você vai enxergar a sua pequenez, aí você vai enxergar que o seu exército de homens não vai ter valor se você não estiver com Deus na batalha com você. Aí você vai entender que o seu conhecimento teológico não irá trazer avivamento se não tiver joelhos dobrados no chão. Não vai adiantar os melhores equipamentos se não houver unção. Você pode alcançar o maior número de pessoas, mas transformar esse número de pessoas, aí é diferente. Você tem que estar na unção, tem que estar no óleo, tem que estar no azeite, tem que estar na graça, tem que estar debaixo da vontade do Senhor. E aí ele vem dizer ali no versículo, eu te exaltarei porque tu me livrastes. Eu tenho que reconhecer na minha vida quem é Deus. É Ele que me livra, é na força dEle, é no sustento que vem dEle. Senhor meu Deus, clamei a Ti por socorro, e Tu me saraste. A cura vem dEle, o milagre vem dEle. Ele é o médico dos médicos, Ele cuida de
toda e qualquer situação na nossa vida. Amém. Glória a Deus. E o texto continua: Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse à sepultura. Aqui eu quero pensar com você que aquele que tem todo o poder, ele nos tira de toda e qualquer circunstância. Ainda que em algum momento nós venhamos fazer escolhas erradas, venhamos tomar atitudes erradas, Ele é misericordioso e é Ele que tem poder para nos resgatar. É Ele que tem força para nos tirar e nos perdoar. Que existem questões de novas oportunidades, existem questões do pecado, existem questões da enfermidade, existem questões das escolhas erradas. Você vê a história nas Sagradas Escrituras de homens que tomaram decisões erradas. O próprio rei Davi, em outras circunstâncias, ele fala o seguinte: Senhor, me perdoa, eu pequei, eu sou falho, só não em o teu Espírito, não me afaste da tua presença, pois é de ti que eu dependo, é de ti que eu espero socorro. E em terceiro lugar, assumir meu lugar promove bênçãos e satisfação. Quando então ele reconhece o seu lugar, aí ele diz: porque não passa de momento a ira do Senhor. Ele recebe da misericórdia de Deus. Aí ele continua, diz o seguinte, versículo 10 e 11: ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Se tu, Senhor, o meu auxílio. Aí vem a resposta do Senhor. Quando eu reconheço quem eu sou, quando eu reconheço as circunstâncias que eu me coloco, quando eu me posiciono no lugar certo para a minha vida e eu enxergo o lugar de Deus, ele diz o seguinte: converteste o meu pranto em folguedo. Já viu criança, a alegria de criança? O Gustavo é o loirinho, né? Dos meninos. Tem o loirinho e o moreninho, né? Gustavo é o loirinho, é o que quebrou o fêmur com 5 meses. Aí, outro dia levei no médico, que ele falou: ó, seu Leopoldo, faz 2 anos, o senhor falou que eu liguei para o senhor com 1 ano, era para o senhor ter trazido, eu quero ver a perninha. Eu falei: não, mas tá tudo bem, não, mas tem que trazer, eu quero comprovar. Aí eu levei, tirou raio-x, né, ele esticou a perna do Gustavo, né, abriu a perninha, dobrou tal, e falei: vai quebrar de novo, né, ortopedista é uma loucura. E aí ele falou: mas está perfeito, não aparece nem no raio-x a marquinha ali do quebrado. Ele falou: a criança é fantástica. E eu pensando comigo: Deus é maravilhoso, né? E eu falei: a gente orou tanto, doutor, que ele foi o primeiro a correr, ele foi o primeiro a andar, ele foi o primeiro a correr, ele pula para todo lado. A gente tirou o berço que era alto para colocar aquelas camas baixas, cheio de medo do que esse menino pode aprontar, né? Circunstâncias. Ele é todo agitadinho, né? Todo agitadinho. O que é mais calminho, eu acho que puxou para a minha família. O mais agitado é para a família da Evelyn, né? E aí, hoje nós compramos lá a sobremesa, né? O pote de sorvete, né? E aí, quando eu tirei do saco, ele... ai, sorvete! Não, como que é que ele fala, Evelyn? Tete, né? Sorvete, né? Ele fala só demais. Ele pula, ele celebra, né? Aqui é o que está dizendo aqui nos Salmos: olha, converteste o meu pranto em folguedo. Eu pulei de alegria, porque Deus mudou a minha situação. Eu me encontrei com criança, as minhas mãos celebraram, meus lábios não pararam. Houve alegria aonde estava a tristeza. E o piazinho ali, o Gustavo, é todo assim, né? Ele olha alguma coisa e... ai! Ele celebra tudo. Ele faz festa. Né? E aí continua o salmista: tiraste o meu pano de saco,
tudo que me deixava pesado, deixava angustiado, deixava com dor, tudo que me deixava com falta de esperança, me trazia angústia, desesperança, desespero, o Senhor vai e tira, para que haja alegria, e me cingiste de alegria. No Senhor eu reconheço as minhas falhas, eu conheço o lugar dele da minha vida, eu me conheço como servo dele, e assim ele transforma a minha vida, as tristezas, as angústias, em momento de júbilo. Assumir o meu lugar promove bênção. Quando eu reconheço o lugar que eu devo estar diante de Deus, as pessoas são abençoadas, o milagre acontece, o agir de Deus se manifesta. Amém? Sabe aquela lição que você aprende quando criança e nunca mais se esquece? Aí eu coloquei algumas aqui, da conversa após o jantar, do diálogo após uma resposta atravessada a quem você não deveria ter dado e diante de quem não poderia ter dado. A lição tomada e cobrada daquele aviso que você esqueceu. Você se lembra? Recordo uma vez que eu desliguei o telefone na cara da minha mãe, né? Usava orelhão ainda, ligava a cobrar. Meu pai me encontrou no meio do caminho. Irmãos, aquele dia lá foi a última vez que eu desobedeci, né? Causou dor e arrependimento. O versículo 12 diz assim: para que o meu espírito te cante louvores e não se cale, Senhor. Deus meu, graças te darei para sempre. Aprender tem sua perfeição e propósito na mudança alcançada, no pecado abandonado, no vício rejeitado, no costume que trocamos, nas palavras que seguramos, no tempo investido na oração. Quando ele diz o seguinte: eu cantarei para sempre, ele está dizendo literalmente, em toda a minha vida, isto é, durante o meu respirar, eu nunca mais me posicionarei de maneira diferente. Ele se propõe a agradecer a Deus em todas as suas atividades. Aprendeu a lição na adversidade, que o que habita e se mantém firme no propósito de Deus será vitorioso. Ele aprendeu a lição. Na prosperidade nós ainda dependemos de Deus, e no momento da angústia é Ele que nos socorre. Porque se a ira do Senhor dura só um momento, a graça e o perdão é eternamente, o amor é eternamente. A ira dura até o momento que você fala: Senhor, me perdoa, eu estou voltando atrás, eu tenho que deixar essas práticas. A ira passou, agora o amor dele dura para sempre, para cada um de nós. Versículo de número 12: para a minha glória te cante louvores, para que a minha vida cante louvores. Diferente da ira do Senhor, o seu amor dura para sempre, para cada um de nós, para aqueles que se apresentarem diante dele. Agora eu pergunto novamente: aonde você está? Você reconhece que Deus é o teu governador, é o sustentador da sua vida? Você observa nesse momento que você está como Davi, enfrentando uma enfermidade? Então ele deve ser a quem você deve retomar os seus olhos, olhar e voltar para Deus, porque ele tem amor para sempre. Em qual momento você se encontra? Já conquistou? Já conheceu o seu poder, a sua força? Já identificou a sua carência? Já alcançou arrependimento e perdão? Queridos, que nós venhamos aprender com o Senhor e aprender com Davi.
Não existe lugar melhor do que a dependência do Senhor. Não existe lugar melhor do que aos pés do Salvador. Todos os dias nós estamos tendo lições com o Senhor, aprendendo com Ele, ouvindo a voz do Espírito Santo. Ele é pleno, Ele é eterno, Ele é perfeito e Ele é tudo aquilo que nós precisamos. Que você encontre o seu lugar diante do Senhor. Se você ainda não encontrou esse lugar, se coloque diante dele neste momento, em nome de Jesus. Fique em pé, eu quero orar com você. Deus maravilhoso, Deus eterno, quantas vezes, Senhor Deus, em situações tão diferentes, ó Pai, quando o Senhor quer nos levar a um aprendizado de Ti, quando o Senhor quer nos conduzir nos Teus propósitos, e nós achamos, Senhor Deus, que já alcançamos tudo, que somos autossuficientes, que podemos prosseguir sozinhos, aí vem a turbulência, a enfermidade, a luta, a batalha, as circunstâncias, ó Pai, que nos fazem, Senhor, nos colocam, Senhor Deus, diante de Ti novamente, e aí reconhecemos que precisamos buscar mais do Senhor, receber mais de Ti, depender mais, Senhor Deus, de ouvir a Tua voz, e o Senhor nos perdoa, o Senhor nos aceita, o Senhor nos recebe, o Senhor nos acolhe. Senhor, que possamos dizer nesta noite: Pai, estou aqui, tem misericórdia de mim, socorre-me, tira-me, Senhor Deus, da cova, salva minha alma, como cantou o rei Davi, pois sabemos que o Teu amor dura para sempre. Senhor, nesta noite queremos fazer o propósito de Te servir sempre, de buscar os Seus conselhos e a Tua direção, de ouvir a Tua palavra, e que assim a nossa canção, o nosso viver seja para a glória e testemunho da Tua grandeza em nossa vida. Nós pedimos assim a Tua bênção, os Teus cuidados para cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Guarde essa palavra no seu coração, e com a palavra de Deus você vai ser vitorioso, você vai ter uma semana abençoada. Faça aquilo que você aprendeu, aquilo que você foi ministrado pelo Senhor nessa noite. Muito obrigado, pastor Léo, por essa palavra tão especial aos nossos corações. Guarda ela, para que você não peque contra Deus, para que você não erre o caminho, mas que você encontre vitória para a glória do nome do Senhor. Aos nossos irmãos que nos assistem, quarta-feira nós estamos de volta às 20 horas. Celebração a Deus. Que Deus te abençoe e te dê uma semana abençoada. Vamos aplaudir mais uma vez.